E aí pessoal, tudo bem? A gente começa com esse vídeo uma abordagem um pouco diferente do ensino de redação, tá? Não vou dizer que é uma abordagem inovadora, uma vez que já existe e é muito produtiva. Creio que seja uma abordagem que nesse canal, diante daquilo que nós já fazemos, né, que eu já fiz e que alguns de vocês assistiram, é um jeito diferente de apresentar um tema, ok? Nós vamos chamar isso de redação por meio do repertório, ok? Então a gente vai discutir um determinado repertório, há uma tarefa que geralmente vai ser uma tarefa leve, que é vocês entrarem em contato com um conto, uma crônica, um texto de um sociólogo, de um filósofo, tá? Que vai estar sempre disponível aqui, né? Aqui embaixo em algum lugar, nos links, para vocês clicarem e caírem em uma página em que já existe esse texto disponível. A minha ideia é fazer isso com textos de domínio público, de modo que nós, ao compartilharmos o link aqui embaixo, não estejamos ferindo direitos autorais de ninguém. Tudo bem? Então, começamos com um conto machadiano. Okay? Muitos já conhecem, outros conhecem apenas os contos mais famosos de Machado. A Cartomante, o Alienista, o Espelho. Mas eu vou falar de um conto que se chama A Teoria do Medalhão. Ok? Nome curioso, né? Dá muitas ideias sobre o que será que é a tal Teoria do Medalhão. Vocês sabem que Machado era um autor irônico e usava sua ironia, que era ácida, profundamente crítica, para atacar a mediocridade mental, não só mental, todas as mediocridades, na verdade, da classe burguesa. Isso o caracterizava, inclusive, como o autor realista. Penso eu até que é o traço mais realista de Machado de Assis, né? O ataque à burguesia. E nesse conto, nós temos um pai aconselhando um filho. E o filho parece ser um rapaz muito, muito conectado, muito ligado, né? Ao pai, que admira o pai. E o pai parece também ser um pai muito preocupado, muito zeloso pelo futuro do filho. E então, o pai tem uma conversa muito séria, em que, resumidamente, aconselha o filho a tornar-se um medalhão. E o que seria então um medalhão? O medalhão seria um sujeito que não procura se destacar, que não procura se sobressair, que se contenta com a própria mediocridade. Tá? O pai, muito ironicamente, aconselha que o filho evite determinadas práticas, né? Aconselha o filho, por exemplo, né, que o esporte ideal para um medalhão é o bilhar, né? Tendo em vista uma certa neutralidade do jogo. E o que no fundo o pai quer dizer é que essa mediocridade não tem a ver apenas com não se sobressair, mas tem a ver também com não tomar partido, com não tomar posições, uma conduta que era, na segunda metade do século XIX, muito característica da burguesia que nós tínhamos. Então, a burguesia urbana com a qual Machado de Assis convivia tinha esses traços, que hoje nós poderíamos atribuir tranquilamente ao chamado isentão. Ou seja, um sujeito que olha para a situação, mas, de alguma forma, sabendo que existem ali opiniões divergentes, não quer se comprometer, não quer, como posso dizer, não quer tomar partido de nada, né? Não quer também chamar atenção para si.
e dessa forma pode, não é, dentro da sua mediocridade, transitar sem sobressaltos. Nada que, não é, o coloque muito acima, mas também nada que faça com que ele corra o risco de estar muito abaixo. Lemos esse conto, que é da década de 1880, e estamos em 2020, ou seja, há quase 150 anos, entre 140 e 150 anos que nos separam desse conto, e me parece que há nele uma grande atualidade, aproveitável para a discussão de várias ideias que eventualmente podem se tornar temas de redação. Então, o meu convite é que vocês leiam o conto, para além desses comentários, e conforme a nossa conversa for evoluindo aqui, eu vou resgatando alguns pontos essenciais do conto, inclusive conectando-os com outras ideias, com outras referências, ok? A proposta que eu quero discutir com vocês é a seguinte, tá? Qual o papel do comportamento isento, tá? Isento diante dos fatos, tá? No momento em que estamos vivendo? Essa proposta vai estar enunciada aqui embaixo para você também, tá? Então, no fundo, eu quero que você escreva, eu quero que você pense. Qual é a sua opinião sobre a isenção, o não manifestar-se, o não participar, o não tomar partido frente à situação que nós estamos vivendo, tá? Como que isso se materializa? Nós estamos vivendo diversos problemas. Nós podemos pensar desde um nível mais próximo de nós mesmos, que são as questões diretas que afetam a nossa vida, tá? Então, você que está aí me assistindo, pode ser alguém que gosta de escrever, mas que já tem a sua vida. Creio, porém, que a maioria dos que estejam me assistindo sejam pessoas que vão precisar passar por uma prova em que escrever bem faz toda a diferença. E se for esse o caso, pare e pense. Você toma partido, você assume posições diante das questões sociais à sua volta? E veja, a posição é indiferente. Se o seu ponto de vista é mais conservador, não tem problema. Se o seu ponto de vista é mais libertário, isso também não é problema nem vantagem. A questão é ter opinião. Você para e procura formular sua própria opinião a respeito das coisas que acontecem. Tá? Vamos ser mais práticos. Nós estamos diante de uma crise sanitária sem precedente algum. Creio que você tenha, né, já ficado com o fígado carregado de tanto ouvir comentários dessa natureza. Ok? Então eu não preciso entrar em detalhes quanto a números, quanto a comentários felizes e infelizes, decisões acertadas ou não acertadas. Existe um problema concreto diante de nós. Como que você se posiciona diante desse problema? Note, posicionar-se simplesmente abraçando um posicionamento pronto, sem pensar sobre ele, tá? Porque seus amigos pensam assim, porque sua família pensa assim, porque as pessoas que você admira pensam assim, é quase a mesma coisa que ser isento. Pode ser até pior, porque muitas pessoas isentas até pensam um pouco a respeito, mas acabam, no final das contas, preferindo se omitir, como o pai sugere ao filho nesse conto. Sugere ao filho como um segredo de sucesso. Tá? Não te metas em contendas, não te metas em discussões, em polêmicas. Tá? O importante, tá, que eu estou colocando aqui é que se tome posição. Tá?
Então, eu estou partindo do pressuposto que o simples fato de você dar um passo adiante e resolver assistir a uma videoaula sobre escrita e repertório, coloca você num lugar já admirável, de buscar informação para poder formar a sua opinião. Então, é muito, muito pouco provável que você, né, aí me assistindo, seja uma pessoa que se faz de isenta, seja um isentão ou uma isentona. Tá? Mas caso seja, é possível repensar. Na hipótese de não ser, aí sim, qual é a sua opinião sobre isso? Tá? Por exemplo, você acredita que as pessoas sejam isentas por medo? Pelo medo de que, ao expressar suas opiniões, elas sofram perseguições? Vamos pensar um pouco a respeito disso. Em que circunstâncias você já viu, ouviu falar ou leu que alguém, ao manifestar a sua opinião política, a sua opinião ética, a sua opinião até mesmo de gosto artístico a respeito de algo, sofreu alguma consequência? Um jornalista que tenha sido demitido por ter demonstrado sua opinião a respeito de algo. Um intelectual que tenha sofrido perseguição, boicote, por expressar a sua opinião. Pense um pouco a respeito. Se vier um branco total, nós estamos em junho. Então, é possível que você possa buscar informação. Tá? Dá um pause aqui, abre uma janela do Google e pesquisa aí. Tá? Jornalista demitido, intelectual boicotado, professor demitido. Tá? Agora, é muito importante que você tenha já uma definição clara, ou melhor dizendo, uma distinção clara entre opinião e achismo. Tá? A opinião é um ponto de vista fundamentado em argumentos que são fatos, ideias, conceitos, outras opiniões que fazem com que o indivíduo forme uma visão crítica a respeito de algo. Tá? Então, se eu me posiciono favorável à legalização da eutanásia, não é porque eu acho legal, não é porque se fosse comigo eu gostaria de poder escolher, porque isso não é opinião, isso é sentimento, isso é envolvimento emocional. Agora, se eu baseio essa informação, por exemplo, no fato de que em outras sociedades, nas quais o desenvolvimento social é bem mais avançado, essa discussão já houve e chegou-se à conclusão de que as pessoas que não têm mais uma vida que seja vivível, uma vida em que o que há pela frente é apenas dor, sofrimento e espera pela morte. Chegou-se então à conclusão de que faz parte das liberdades desse indivíduo decidir se ele quer viver ou morrer. Veja, você pode não concordar de mim, mas o argumento, desculpa, você pode não concordar comigo, né? Ou seria discordar de mim, mas o argumento é forte, porque está lastreado, né, num fato. Lógico que você poderia rebater, olha, Thiago, mas você está comparando uma sociedade como a sociedade belga com a sociedade brasileira. São realidades bem distintas. A gente começa um debate. Eu poderia então rebater. Lógico, eu concordo que essa comparação não é viável para que nós falemos em saúde pública, falemos em mercado de emprego. Mas nós estamos discutindo a perspectiva que o indivíduo tem em relação à própria vida. Tá? Então, e algo que depende pura e simplesmente
de uma opinião médica, que não deve variar muito de uma sociedade como é a belga para uma sociedade como é a brasileira. Quero dizer, um câncer pancreático terminal não é diferente aqui do que é lá. A perspectiva que um paciente nessas circunstâncias tem aqui não é diferente da que ele tem lá. Lá ele pode, inclusive, ter mais recursos para se tratar em relação ao que tem aqui. Logicamente, a gente pode continuar nessa discussão. E discussão alimenta a boa escrita. Tá? Discussão alimenta a boa escrita. Então, pensando no campo das causas, essa é uma possível causa. Medo. Tá? Outra possível causa é a falta de informação. Porque tomar posição implica necessariamente ter informação necessária para fazer um bom julgamento. E, diante da desinformação, talvez seja mais honesto, mais sensato não emitir um juízo de valor, posto que esse juízo de valor estaria mais no campo do achismo do que no campo da opinião, tá? E isentar-se. E aí a isenção seria uma consequência da falta de informação. Tá? Penso que vocês podem ainda refletir quanto a outras causas. Agora, quais são as consequências da isenção? Bom, aqui é importante distinguir que as consequências são gerais para a sociedade, porém variam quando nós pensamos em quem é o isento. Tá? Em grego, a palavra idiotes, que deu origem à palavra idiota, tinha um sentido diferente daquele que nós utilizamos. Idiotes era o indivíduo que gozava de um prestígio, principalmente econômico, de modo que era indiferente para ele participar ou não das questões da polis. Tá? Ele podia se abster, falar, não me interesso por isso, não quero saber disso. Ele poderia, porque realmente para ele seria indiferente. Hoje nós usamos idiota no sentido de pessoa ignorante, pessoa com uma conduta um pouco imbecilizada. Mas eu acho que se nós resgatarmos o sentido original, e eu acho que é muito interessante no estilo de escrita da redação, valer-se da metalinguagem sempre que possível, tá? Usar a língua para discutir a própria língua, nós podemos pensar que o isentão é uma espécie de idiota, tá? No sentido original que a palavra tinha. Tá? Tendo em vista que essa forma de isenção é, no fundo, o exercício de um certo egoísmo. Bom, se para mim as coisas estão bem, por que sairei da minha zona de conforto para me indispor? Eu vou me indispor com um colega numa rede social? Eu vou me indispor com meu vizinho porque temos ideias diferentes, que ele compartilha a sua ideia colocando uma bandeira X na sua varanda e eu coloco a minha bandeira Y? Não vou. Eu vou me isentar. Porque para mim tanto faz como tanto fez. Tá? Que consequências isso traz para a sociedade? Então eu gostaria que você refletisse isso pensando antes, tá? Que existem tipos diferentes de isentões. Então existe o isentão fruto, tá? De uma zona de conforto, e existe o isentão que no tópico anterior discutimos. Pode ser produto do medo, produto da ignorância ou de outros fatores que vocês pensarem. A consequência, no entanto, caminha naquilo que vai ser sempre uma sociedade acrítica. E a acriticidade ou não criticidade cria um vácuo
das discussões que podem efetivamente causar alguma mudança. Ou seja, nós vamos ter uma situação estática. Ou como se diz, né, no vocabulário das navegações, uma linha de sombra, que é quando o barco, a vela, fica parado no meio do mar, porque não há ondas e não há vento. E isso ocorre eventualmente por conta de fenômenos climáticos. E linhas de sombra, no tempo das navegações à vela, mataram tripulações inteiras. Porque sem o vento que soprasse, os marinheiros não tinham como beber água, porque a água do mar não era consumível, não conseguiam se alimentar adequadamente e iam aos poucos morrendo. Tá? Penso que, analogamente, uma sociedade morre quando há uma ausência de posicionamento. Os países árabes que fizeram a Primavera Árabe em 2011 ainda estariam tiranizados, governados por homens autoritários que lhes tolhiam toda a liberdade se não tivessem se rebelado. Isso leva a uma discussão interessante, que de fato depende muito do ponto de vista de cada um, que é a natureza da ação, que seria o contrário da isenção. Tá? Nós não vamos discutir essa natureza, tendo em vista que essa discussão é bem polêmica. Tá? Vou dar um exemplo. Recentemente, os times de futebol se posicionaram em favor da democracia. E foi um posicionamento manifesto nas ruas. E nesse momento, os manifestantes de São Paulo, por exemplo, ocuparam a Paulista e toparam com grupos antidemocráticos, que reagiram como geralmente reagem, já que são antidemocráticos, com violência. E os manifestantes dos times de futebol também reagiram com violência. Bom, a gente para num ponto em que a violência é injustificada. Tá? E isso é um fato, tido e havido. Embora, saindo do campo de uma aula de redação, as opiniões mesmo possam ser diferentes disso, tá? Nós temos que manter no texto escrito um tom que seja civilizado, um tom que seja moderado. Tá? Mas eu fiz esse comentário porque, frequentemente, a isenção acaba associada a uma tomada de postura que se justifica pelo eu vou me isentar porque eu quero evitar grandes turbulências, eu quero evitar atritos, eu não quero brigar com as pessoas, eu não quero bater boca, então prefiro agir assim. Tá? Será que essa é a melhor forma de agir? Certamente é a melhor forma quando nós estamos numa posição confortável. E esse é o último ponto que eu quero convidá-los a refletir um pouquinho sobre, que é: quem está confortável? Vocês estão confortáveis? Vocês olham para a realidade e se sentem bem diante das crises que nós vivemos? Vocês não se sentem em nada ameaçados diante da crise sanitária, diante da crise econômica, diante da crise política? Ou seja, vocês podem aceitar o conselho, né, do pai do conto, do livrinho de Machado de Assis, e se tornarem medalhões absolutamente inertes, porque a vida de vocês não vai mudar em absolutamente nada? Ou, se as coisas continuarem como estão, vocês sentem que há uma real ameaça no estilo de vida de vocês, no futuro que vocês terão,
no futuro que os descendentes de vocês terão. Pensem um pouco nisso. Escrevam, tá? Opinem sobre o que é a isenção nos tempos em que nós vemos, tá? Aguardo as redações de vocês. Um abraço.